Pronto, pessoal. Então, como ninguém tem nada contra, né, a nossa gravação, tá? A aula vai ser gravada e posteriormente vai ser disponibilizada para que vocês possam estudar, né, resolver alguma coisa, alguma dúvida que tenha ficado, enfim, coisas desse tipo, tá? E aí a gente vai seguir agora o conteúdo da gente, tá? A gente está estudando ainda matrizes, né? Matrizes, determinantes, vimos na aula passada, né? Nos vídeos anteriores e na aula passada. E na aula de hoje a gente vai ver como encontrar um determinante de uma matriz de ordem superior, tá? De ordem 4, de ordem 5, enfim, um método de cálculo do determinante para a matriz de qualquer valor, de qualquer ordem, uma matriz de qualquer ordem, tá? Para isso, a gente precisa conhecer o que seria esse camarada aqui, ó, que é chamado de cofator, tá? Então, o cofator é o elemento da seguinte forma: a gente vai pegar menos 1 elevado a i mais j vezes esse c e j. Esse c aqui, ó, alguns livros chamam ele de complemento, tá? Complemento. Enfim, complemento. O cofator, ele é de um elemento, tá? Então, ele é um elemento, de um elemento. A gente quer calcular o cofator do elemento da primeira linha, primeira coluna. Então, a gente calcula o cofator, ó, A, I, J, primeira linha, primeira coluna, se for da primeira coluna, primeira linha, igual a menos 1 elevado à linha mais a coluna, vezes esse C e J, que é o complemento, tá? Esse complemento, ele é dado pelo determinante da matriz que resta quando a gente eliminar a linha e a coluna desse camarada, tá? Bom, fica mais fácil a gente fazer aqui, tá? Do que, propriamente dito, calcular isso daí, tá? Do que entender o que está escrito nessa anotação aí, tá? E aí a gente vai lá, ó. Eu queria calcular para vocês, eu queria que vocês me calculassem, por um exemplo, qual é o cofator, ó, o cofator do elemento da primeira linha, primeira coluna. Isso daqui, ó, o A maiúsculo, esse subíndice I11, significa o cofator dessa matriz A do elemento da primeira linha, primeira coluna, tá? Então, aí você vai olhar para a fórmula, né, tá? Que ela vai acabar sendo memorizada facilmente, que vai ser, ó, menos 1, então aqui você vai ficar, ó, menos 1 elevado a I mais J. I a gente já sabe que é esse valor aqui, né, ó, esse primeiro aqui é I, esse segundo aqui, ó, é o J, tá? Então, I mais J vai ficar 1 mais 1, né? Aí eu vou colocar só aqui, ó, 1, que é o I, primeira linha, mais primeira coluna, vezes o complemento da primeira linha, primeira coluna. Como seria esse complemento? Bom, você vai pegar e eliminar a linha e a coluna do qual cofator você quer. Você quer calcular o cofator do elemento 1, 1, da primeira linha, primeira coluna. Então, você vai eliminar justamente a primeira linha e a primeira coluna, porque você quer o cofator deste elemento, do elemento da primeira linha, primeira coluna. Você elimina a linha e a coluna. O que sobrar, né, que no caso aqui vai ser uma 2 por 2, então ele sempre vai diminuir uma ordem. Se a matriz é de ordem 3, vai ficar de ordem 2 quando eu eliminar uma linha e uma coluna. Ô, professor, o senhor está mutado, mutado. Pronto, é como eu dei uma aula antes de vocês, aí a bateria aqui acaba do microfone, eu tenho que trocar aqui.
Bom, então acho que vocês escutaram aqui até o complemento, tá? Então aqui vai ficar menos 1 elevado a I mais J. E o complemento é você eliminar a linha e a coluna do fator que você quer calcular o cofator. Você quer calcular o cofator da primeira linha, primeira coluna, você extrai a primeira linha, extrai a primeira coluna, e o complemento é justamente o determinante do que restar, tá? Quando você elimina a linha e a coluna do elemento que você quer. Então, aqui vai ficar, ó, 5, 6, 8 e 9. O determinante dessa matriz é justamente esse complemento. E o resultado disso daqui é justamente esse cofator que a gente quer calcular, tá? Bom, é uma matriz 2 por 2, né? A gente já sabe como calcular ela, ó, de forma mais simples. Multiplica a diagonal principal, 5 vezes 9, 45. 8 vezes 6, 48, né? Aí aqui vai ficar, ó, menos 1 elevado ao quadrado, né? Ó, menos 1 elevado ao quadrado. Bom, é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1, né? Eleva, como é negativo elevado a uma potência par, fica positivo, e 1 ao quadrado, 1, né? Então vai ficar 1 vezes, aí abre um parênteses, ó, porque vai ficar este número daqui, que é 45, da multiplicação da diagonal principal, menos a multiplicação da diagonal secundária, 48, né? 45 menos 48 é menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Tá certo? Deu para entender aí o que seria o cofator? Sim? Muito bem. Beleza, gente? Tranquilo? O áudio aí deu para entender mesmo assim, né? Quando eu... Tá, vamos seguir aí. Vocês não estão falando nada, eu vou entender que vocês estão entendendo tudo, tá? Queria calcular agora, ó, o cofator do elemento primeira linha, segunda coluna. Quanto seria o cofator da primeira linha, segunda coluna, ó? O cofator deste elemento aqui, ó. Então vai ficar menos 1 elevado, ó, 1 mais 2, né? Ó, primeira linha, primeira coluna. 1 mais 2. Vezes o determinante do que restar quando você eliminar a linha e a coluna do elemento que você quer calcular o cofator. Sobrou quais valores aí, ó? Sobrou o 4, o 6, eu estou eliminando o vermelho, tá? O azul aqui tá certo, então eu eliminei o vermelho. Então ficou 4, 6, 7, 9. 4, 6, 7 e 9, tá? Esse camaradinho aqui, tá? Esse determinante. E aí o determinante a gente já sabe como calcula, né? 2 por 2, ó, multiplica a diagonal principal, 4 vezes 9, 36, 36. E 6 vezes 7, 6 vezes 7, 42, né? Então aqui vai ficar 1 minuto, tá, pessoal? Bom, então aqui vai ficar, ó, menos 1 elevado à potência terceira. Como é ímpar, menos 1 elevado a uma potência ímpar vai dar menos 1, o resultado, né? Então vai ficar menos 1, que multiplica, ó, abre um parênteses, diagonal principal, que é 36, menos a diagonal secundária, 42. O determinante de uma matriz 2 por 2 é dessa forma, né? Multiplicação da diagonal principal, menos a multiplicação da diagonal secundária. 1 minuto aí, tá? Pronto. Então, continuando aí, né? É dessa forma que a gente calcula o determinante. Então, aqui vai ficar, ó, 36 menos 42, isso daqui vai ficar menos 6, né?
menos 6, tá? Então, ó, esse pedaço aqui vai ficar menos 6. Com esse menos aqui na frente, ó, menos com menos dá mais, 1 vezes 6, 6 positivo. 6 positivo, tá? Eu vou pegar outro cofator aí, tá? Eu queria calcular o cofator do elemento A13. A13, tá? Então, aqui vai ficar, ó, menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes o determinante, né? O complemento ali ficaria como? Eu vou colocar de verde aqui, ó. Esse elemento é o 1, 3, da primeira linha, primeira coluna. Eu vou eliminar essa coluna e essa linha. Sobrou, ó, 4, 5, 7 e 8. Então, o determinante aqui, que ficar, ó, vai ser o determinante da matriz 2 por 2, que vai ser 4, 5, 7 e 8, né? Multiplica aqui a diagonal principal e multiplico a diagonal secundária. Essa secundária aqui vai ficar 7 vezes 5, 35. E a principal, 4 vezes 8, 32, né? Então, aqui vai ficar, ó, menos 1 elevado à quarta potência é par, né? Então, vai ficar menos 1 elevado a 4 vai dar 1. Vezes, abre o parênteses, diagonal principal, multiplicação, 32. Menos a diagonal secundária, 35, né? Aqui, ó, 32 menos 35 vai dar menos 3. 1 vezes menos 3, menos 3, tá? Então, esse daqui é o cofator do elemento A13. Ok, pessoal? Deu para entender aí como se calcula o cofator? De boa. Beleza, né? Tranquilo, né? Calcular o cofator, tá? Então, para a gente calcular o determinante, a gente precisa saber o que seria o cofator, tá? Então, vem o seguinte. Todo determinante, né? A gente, para calcular o determinante de uma matriz. Então, qualquer determinante de qualquer matriz, de qualquer ordem, para se calcular ele vai ser a soma do produto dos elementos de uma linha ou coluna, tá? Você vai escolher uma linha ou uma coluna e calcular os cofatores dessa linha e coluna que você escolheu. Então, quando você calculou os cofatores dessa linha e dessa coluna, multiplicar pelos elementos, aí somar tudo, você vai ter o determinante, tá? Então, a frase aqui é mais fácil você fazer do que você, às vezes, entender o que está escrito aqui na frase, ó. O determinante é a soma dos produtos dos elementos de uma linha ou coluna pelos respectivos cofatores. Então, se você tem uma matriz 3x3, por um exemplo, o determinante dessa matriz, A, que é uma matriz 3x3, ele vai ser dado de que forma? Ele vai ser, você vai escolher uma linha ou uma coluna, tá? Vou escolher, por um exemplo, a primeira linha. Então, vai ser o elemento, né, o A11, vezes o cofator A11. Somar, ó, é a soma do produto. Do produto de quem? Dos elementos pelos cofatores. O elemento pelos cofatores. Soma. O próximo elemento, como eu escolhi a primeira linha, vai ficar, ó, A12 vezes o cofator A12, mais o A13 vezes o cofator A13, tá? Então, o determinante ele pode ser calculado dessa forma. Aí eu digo, é uma forma que é para o caso geral, tá? Mas a gente já sabe que para matrizes do tipo 2x3 e 3x3, a gente tem um método prático, né? Nesse caso aqui, a gente tem um método de Sarrus, né? De 3x3. Então, é mais fácil calcular pelo método de Sarrus. Mas, por essa forma, também é fácil. A gente também consegue calcular, tá certo? Vamos lá, ó. Pessoal, vamos lá. Vamos fazer esse determinante aqui dessa forma, tá? Para a gente calcular isso aí, para ver como é que faz, aí entender tudo direitinho. Escolha uma linha e uma coluna. Alguém quer escolher alguma linha e uma coluna? Ó, eu vou escolher essa terceira linha aqui, ó. Tá? Eu vou escolher essa terceira... Na verdade, eu vou escolher a primeira coluna. Vou escolher a primeira coluna para usar esse método, tá? Então, vamos lá. Eu vou escolher a primeira coluna. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou escolher a primeira coluna.
Então, eu quero calcular o determinante, eu vou colocar aqui essa matriz A, tá? Eu quero calcular o determinante dessa matriz A, vai ser, como eu estou escolhendo essa coluna, a primeira coluna, vamos lá, cada elemento da coluna vai ser o A1, 3, não é? Que na verdade já vou colocar o próprio elemento, vai ficar 3, o elemento é 3, que multiplica o cofator A1, 1, mais 0, que o próximo elemento é 0, que multiplica o cofator A2, 1, porque esse elemento aqui é o da segunda linha, primeira coluna, mais o próximo elemento, 1, que multiplica o cofator da terceira linha, primeira coluna. Então, esse determinante ele pode ser dado dessa forma, tá? Então, vamos lá, ó. 3 vezes o cofator do A1 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, não é? Que é esse camarada aqui, ó, 1 mais 1. Vezes o complemento, né? Eu vou eliminar a primeira linha e primeira coluna, vai ficar o determinante dessa matriz aqui, ó, vezes o determinante da matriz 2, 0, 2 e 3, tá? Mais, ó, mais. Quanto é que vai dar, pessoal? 0 vezes esse cofator aqui, ó. Independente do valor que deu esse cofator, como tem esse 0 multiplicando, isso aqui vai dar 0, tá? Então, não preciso nem fazer essas contas. Já sei que vai dar 0, tá? Mais, ó, o próximo aqui, ó. 1 vezes o cofator A31. Então, vai ficar menos 1 elevado a 3 mais 1, que multiplica, ó, o determinante. Agora, eu vou eliminar a terceira linha é essa, primeira coluna. Qual foi que sobrou? Ó, 1, 4, 2, 0. Então, aqui vai ficar 1, 4, 2 e 0, né? 1, 4, 2 e 0. Esse determinantezinho aí, tá? E aí, vamos lá. Vamos seguir aí com esse cálculo aí, tá? Então, aqui vai ficar, ó, 3 vezes 1 elevado ao quadrado vai dar 1, né? Menos 1, aliás, elevado ao quadrado vai dar 1 positivo. Vezes esse determinante aqui dessa 2 por 2, ó. Aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 0, né? 6 menos 0 vai dar 6. Então, já calculamos essa primeira parte. Agora, falta essa segunda, ó. Mais, aqui, 1 vezes menos 1 elevado à quarta vai dar 1 positivo também, tá? Então, vai ficar 1 que multiplica esse determinante aqui, ó. 1 aqui 0, aliás, 0 vezes 1, 0. 2 vezes 4, 8. 0 menos 8. Então, vai ficar aqui, ó, menos 8, tá certo? Então, o determinante que vai dar, ó, vai ser 3 vezes 6, 18, menos 8, ou seja, esse determinante aí deu 10. Tá certo, pessoal? Então, ó, uma forma aí de calcular o determinante, tá? Então, mediante a essa forma, a essa escolha de linha e coluna, a gente tem como calcular o determinante desta forma aqui, tá? Multiplicando linha pelo cofator, né? Elementos pelo cofator. Temos condição de escolher, de calcular esse determinante de 9 formas, né? 6 formas, né? Ó, uma é se eu escolher a primeira coluna. Aí já tenho esse determinante que a gente calculou. Se eu escolher a segunda coluna, já vai ser diferente. 2 formas. Terceira coluna, outra forma. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então, são 6 formas diferentes que a gente tem que calcular o determinante. E o resultado vai dar o mesmo, tá certo? Vai dar o mesmo. O que que indica? Alguém poderia me dizer uma escolha aqui que a gente vai fazer menos conta, qual seria a melhor escolha? Como eu tenho que escolher uma linha ou uma coluna, o que você acha? Qual seria a melhor escolha para a linha e coluna para a gente calcular esse determinante fazendo menos conta? Segunda linha e segunda... Se eu escolhesse a segunda linha, né, não, Maria? É. Por quê? Porque tem 2 zeros e vai diminuir o número de contas.
Porque tem 2 zeros e a gente vai fazer menos conta, né? Isso, a nossa intenção é essa, fazer as coisas de uma maneira mais rápido, tá? Porque a gente vai fazer um Enem, tem prova, tem tempo, então a gente vai por onde a gente quer fazer menos conta. Então, ó, vamos lá, ó. O determinante, né? Se eu escolhesse a segunda linha, poderíamos fazer ele da seguinte forma: ó, o determinante dessa matriz A vai ser, ó, escolhi a segunda linha, vai ficar 0 vezes o cofator A21, segunda linha, primeira coluna, mais 2 vezes o cofator da segunda linha, segunda coluna, mais 0 vezes o cofator da segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna, né? Então, ó, 0 vezes esse cofator aqui, deu 0. 0 vezes esse cofator, deu 0. E aí, basta agora a gente fazer essas continhas aqui, ó. 2 vezes esse cofator. Vai ficar menos 1 elevado a 2 mais 2. Vezes o complemento, né? Quando eu eliminar, ó, eu vou eliminar aqui de verde, ó. Aqui é o elemento. Eu vou eliminar a linha e a coluna dele. Sobrou quem? 3, 4, 1, 2. Então, aqui vai ficar, ó, 3, 4, 1 e 3, né? E 3. Então, aqui, ó, multiplicando aqui, ó, 3 vezes 3, 9. E 1 vezes 4, 4, tá? Então, esse valor aqui vai ficar, ó, 2 vezes menos 1 elevado à quarta potência vai dar 1, tá? Vezes esse determinante aqui, eu vou até abrir um parênteses, vai ficar 9, que é esse aqui de baixo, menos 4, tá? Então, aqui vai ficar 2 vezes 9 menos 4, 5. 2 vezes 5, 10, ó. Calculamos os determinantes também dessa mesma forma e de uma maneira mais tranquila, tá? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Não, né? E aí a gente poderia até comparar, tá? Fazendo esse determinante aqui pela forma de Sarrus. Aí você veria, tá? É uma escolha, o determinante, para calcular. Você vai escolher o determinante da melhor forma que você sabe. A gente viu a regra de Sarrus. Também ensinei 2 outros métodos mais práticos para vocês, né? Levar um número para cima, enfim. Também tem essa forma, né? Tem aquela outra forma do coração, né? Da borboleta, sei lá, que eu também falei. E também tem agora esse método aqui, tá? Que é pelo método dos cofatores, ok? Então, você vai ficar à vontade de resolver pela melhor forma possível. Aí, uma dica, né? Se tiver uma linha com 2 zeros, vai ser melhor para você, talvez, fazer dessa forma, né? Ô, professor. Enfim, diga aí. O senhor acha melhor qual, na sua opinião, assim? Ó, quando eu faço, né? Porque eu já faço um pouco mais rápido, assim, eu faço pelo aquele método que fala que é do coração, né? Ah, sim, beleza. Vou começar a treinar por isso, é mais rápido mesmo. Porque aqui é 3, 1, 4, ó. 3, 1, 4. O outro 0, 2, 0. 0, 2, 0. E aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3, né? Esse determinante aqui que você quer calcular. Então, você vem aqui, ó. 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. 2 daqui com esse daqui dá 0, porque tem esse 0. Aqui tem outro 0 também, então aqui é 0, tá? E aqui, ó, na secundária, 2 vezes 4, 8, vezes 1, 8. 2 daqui com 1 daqui, ó, tem esse 0 aqui, zerou. Aqui tem 3 com esses 2 aqui, ó, dá 0 também, porque tem esse 0. Então vai ficar 18 menos 8, 10. Tá? É só... Dá para a praticidade desse daí, meu amigo. Rapidinho. Esse daqui é bem mais prático. Tá? Mas fiquem à vontade, tá? Para não errar, faça o mais que você... Não, esse jeito do Sarrus
é o mais seguro, que, tipo, não consigo errar com ele, né? Porque tem pouca relação de sinal, então, se você não quiser errar, principalmente se tiver muito sinal aqui negativo, positivo, enfim, o de Sarrus você tem menos chance de errar, tá? Mas aí você vai de acordo com o que você quer. Se você quiser tempo, né, para fazer mais rápido, aí você vem por esse, ou vem pelo outro e coloca para cima, para baixo, enfim, fiquem à vontade, tá certo? Você tem que fazer o que você achar melhor. Ok? Então, ó, Maria falou que ela escolheu a linha 2, porque tem 2 zeros. E aí, se a gente tivesse, por um exemplo, aqui, ó, um determinante em que em todas as linhas, ou que uma linha ou uma coluna são tudo nulo, ó, esse caso aqui, ó, deu tudo zero aqui, essa coluna aqui, não é? Isso significa que esse determinante aqui vai dar quanto, gente? 0. 0, não é isso? Porque quando você pegar aqui, ó, 0 vezes esse cofator, que é o cofator, eu vou escolher a terceira linha, tá? Terceira coluna. 0 vezes o cofator, primeira linha, terceira coluna, mais 0 vezes o cofator da segunda linha, terceira coluna, mais o cofator da terceira linha, terceira coluna, 0 vezes o cofator da A33, ó, 0, 0, 0. 0 aqui e 0 aqui. Beleza, logo isso aqui deu 0, tá certo? Esse cofator. Então, se você perceber, ó, aqui já é uma percepção, tá? Se você não perceber, você vai fazer o método de Sarrus do mesmo jeito e vai encontrar que o determinante deu 0. Tá? Mas aqui, ó, como a gente está falando de tempo, de fazer as coisas mais rápido, né? Porque você tem um Enem, tem uma avaliação para você fazer, percebi que deu tudo 0. Uma coluna é toda 0, ou uma linha é toda 0. Opa, deu tudo 0 aqui, uma linha ou coluna, o determinante vai ser 0. Já não tem o que fazer, tá? Então, deu uma linha toda 0, ou uma coluna toda 0, o determinante é 0. Não precisa fazer conta alguma, tá? Mesma coisa aqui, ó. Um minuto. Mesma coisa aqui, ó. Todo determinante que tem duas filas ou duas colunas iguais, se aqui tiver duas filas numa matriz, né? Duas filas ou duas colunas iguais, o determinante também vai ser 0. Tá? Por quê? Ó, preste atenção. Esse determinante aqui, ele vai ser dado da seguinte forma. Vai ser esse elemento aqui, que é eu vou escolher a primeira linha, tá? Primeira linha. Vai ficar, ó, o elemento A11 vezes o cofator, né? O cofator A1. Quem seria o cofator A1? Vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes, eu vou eliminar a linha e vou eliminar a coluna. Vai ficar, ó, BC, BC. Então, aqui vai ficar, ó, BC, BC, tá? Mais, agora o próximo elemento, ó, o A12 vezes menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes. Aqui vou eliminar, ó, isso e isso. AC, AC. AC, AC. Mais o A13 vezes, elimino essa linha e coluna agora, vai ficar AB, AB, né? Menos 1 elevado a 1 mais 3, vai ficar AB, AB. Esse determinantezinho aqui, ó, esse determinante aqui assim, ó, vai ser 0, não é? Ó, porque multiplica aqui, B vezes C. Multiplica aqui, B vezes C. Quando eu fizer BC menos BC, vai dar 0. Tá? Então, 0 aqui, a mesma coisa aqui, ó. AC menos AC, 0. Vezes isso aqui tudo, 0. AB menos AB, 0. Vezes isso aqui tudo, 0. Então, aqui deu 0, 0, 0. Quando multiplicar aqui, o determinante todo vai ser 0, tá? Então, não precisa fazer de conta também. Não precisa fazer conta também. Se você identificar isso, ó, quero calcular o determinante dessa matriz aqui.
a primeira coisa que você vai fazer é, eita, vou logo partir para as contas. Então, você vai multiplicar linha e coluna, vai fazer o método de Sarrus. Quando você vai perceber, eita, tem uma segunda linha é igual à terceira linha. Logo, esse determinante aí vai ser zero. Eu não preciso nem fazer conta, tá? Esse determinante aqui, ó, zero. Porque a linha é igual à coluna. Beleza, pessoal? Então, quanto mais coisas desse tipo você memorizar, tá? Quanto mais propriedades você memorizar, melhor vai ser para você resolver questões, né? Você vai ter mais rápido, né? Você vai resolver algumas questões, tá? Bom, a intenção desses métodos que a gente acabou de ver aqui é para matrizes de ordem superior, tá? Por exemplo, essa matriz aqui é uma matriz de ordem 4, ela tem 4 linhas e 4 colunas. A gente não tem um método prático para ela, né? Até então, tá? A gente sabe que se duas linhas forem iguais, o determinante vai ser zero, independente da ordem. Se duas linhas, se uma coluna toda ou uma linha toda for igual a zero, o determinante vai ser zero, tá? Mas a gente não sabe calcular um método prático, como tem o método de Sarrus, né? Ou aqueles outros métodos de 3x3, ou da matriz 2x2, que é multiplicar diagonal principal menos a secundária. Para 4x4 não vale. Então, a gente tem que calcular o determinante através desse método aqui, dos cofatores, tá certo? Então, vamos calcular o determinante dessa matriz, né, pelo método dos cofatores, tá? Ó, então, vamos lá. Ele pede para a gente calcular pela segunda linha. Aí você vai pela segunda linha, porque ele está pedindo pela segunda linha. Mas se fosse para a gente... se a gente fosse para a gente calcular, eu escolheria a terceira linha, ó. Por que terceira linha? Porque tem aqui, ó. Ajuda bastante. Enfim, você escolhe pela linha que você quiser, tá? Vamos fazer pela terceira linha. Eu vou começar e vou deixar vocês terminarem, tá? Ó, o determinante dessa matriz D, ele vai ser o elemento, ó, 3, né? Que eu quero fazer pela segunda linha. 3 vezes menos 1 elevado. Esse elemento é da segunda linha, primeira coluna. 2 mais 1. Vezes o complemento do que sobrar, ó. Eu vou eliminar a primeira linha e primeira coluna, sobrou isso aqui, ó. 2, 3, 1, menos 1, aqui vai ficar, ó. 2, 3, 1. Vou afastar um pouco mais. 3 e 1, menos 1, 1 e menos 1, 1, 1 e 1. Calcular esse determinante aqui, 3 por 3. Mais, né? Próximo elemento. O próximo elemento é esse daqui, ó. 1. 1 vezes menos 1 elevado a 2 mais 2, porque é o elemento da segunda linha e segunda coluna. Vezes o complemento. Vou eliminar a segunda linha e segunda coluna. Sobrou quem? 1, 3, 1. 1, 3 e 1. 1, 1 e menos 1. 1, 1 e menos 1. 2, 1 e 1. 2, 1 e 1. Tá? Mas, vou agora para o próximo. Ó, vou colocar aqui de outra cor, tá? De vermelho. Ó. 1 vezes... o cofator, né? Vai tirar a linha e tirar a coluna. Então, vai sobrar menos 1, no caso, menos 1 elevado à segunda linha mais terceira coluna. Vezes o determinante de quem? 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, menos 1 e menos 1. 1, menos 1 e menos 1. 2, 2, 2, 1, 1. 2, 1, 1. E por fim, ó, mais o elemento, que é 2 aqui agora, ó, 2 vezes o menos 1 elevado a 2 mais 4 vezes o determinante, né? Vou eliminar a linha e a coluna. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui, 1 menos 1 e 1. 1 menos 1 e 1. E 2, 1 e 1, tá?
Então, tá aqui o determinante. Pessoal, uma coisa que eu digo para vocês, ó, prestem atenção para esse termo. Menos 1 elevado a I mais J. Ele só serve para você, ó, os sinais, eles vão ser sempre alterados. Se aqui é mais, aqui vai ser menos, mais, menos, certo? Ele sempre vai alternar os sinais, ele só serve para isso, para alternar o sinal. Então, aqui deu menos, ó, menos, né, ó, menos 1 elevado a 3, que é ímpar, vai dar menos 1. Então, o sinal vai ser negativo aqui, menos. Aqui já vai ser mais, aqui vai ser menos e aqui vai ser mais. Não precisa nem ficar fazendo essas contas, tá? Basta você notar isso. Menos 1 elevado a ímpar vai dar menos 1. E elevado a par vai dar mais 1, tá? Então, é só para você tentar fazer essa mudança de sinal aí, tá? Beleza? E calcular o determinante. Agora, note que um determinante de uma matriz 4x4, ele é um pouco complicado, porque você vai ter que calcular, ó, 4 determinantes de ordem 3, tá? 4 determinantes de ordem 3. Aqui, numa matriz de ordem 3, você vai matricular, você vai resolver 3 determinantes de ordem 2, de ordem inferior, tá? Então, se fosse uma de ordem 5, você ia encontrar 5 determinantes de ordem 4. Você ia ter que calcular 5 determinantes de ordem 4. E cada uma dessas matrizes de ordem 4, você ia encontrar mais 4 determinantes de ordem 3. Tá? Então, se você pegar uma matriz de ordem 5, por um exemplo, para encontrar o determinante dela, você ia ter que calcular para cada matriz, para cada cofator, ou seja, para 5 cofatores, você ia ter que calcular 4 matrizes de ordem 4, né? 5 matrizes de ordem 4, e depois mais 4 matrizes de ordem 3, não é isso? 4 matrizes de ordem 3. Ia ser muita conta, tá? Uma de ordem 5 é muita conta. Então, geralmente, quando se pede de ordem 5, ele dá muitos zeros, para você escolher uma linha que tenha muitos zeros, ou uma coluna que tenha muitos zeros, tá? Coisas desse tipo. Ou tem alguma propriedade dessa, né? Você vai ter que perceber que uma linha toda, ela é nula, ou que uma linha toda, ela é igual a outra linha, uma coluna é igual a outra coluna. Ok? E aí eu vou deixar o mais fácil para vocês, tá? Terminar agora esse exercício aqui, ó, calcular esses 4 determinantes aí para vocês treinarem. Ok, pessoal? Ficou alguma dúvida aí, gente? Pronto, pessoal, então tá? A minha aula por hoje é só, vou interromper aqui a gravação, tá?